Hey guys and girls, estamos iniciando mais uma edição do podcast Deep Brain e essa edição é a edição número 4. E vamos falar, né, um pouco do que é o conceito do Deep Brain, né, Tiagão? O Deep Brain, ele tem um conceito de fato de desmistificar, né, traduzir conteúdos, informações, assuntos que envolvem de fato uma linguagem que é difícil de compreender em uma linguagem mais simples, né, traduzir essas informações que a massa tenta entender, né, busca entender, e trouxemos sempre convidados que têm essas informações, né, Tiago? Exatamente, Léo. E aí a gente traz esse conhecimento e transforma em ideias. E, Tiagão, qual é o nosso arroba? Nosso arroba é Deep Braincast. Siga nas redes sociais, no nosso YouTube e no nosso Instagram e nas demais, né, Léo? E o grande Spotify também? No Spotify. No Spotify também, show de bola. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que envolve humanidade, que envolve técnicas também, e também um jeito, né, de liderança que faz parte, né, que vem do entendimento, que traz essa pegada mais corporativa. E vamos falar sobre o tema, Tiago, é liderança feminina. Liderança feminina. E temos elas como convidadas de hoje, Tatiana Otero e Elaine Monteiro. Show de bola. Tatiana Otero, né, que possui mais de 12 anos de experiência, né, Tati, na área corporativa, e que possui formação em que mesmo, Tati? Ciências atuariais, show de bola. Tati, hoje você lidera, né, uma equipe de praticamente 40 pessoas, não é isso? É isso, são 40 pessoas, tenho 4 líderes abaixo de mim, e é uma equipe enorme, muito competente, por sinal. E nossa convidada Elaine, Tiago? Rapaz, é peso, viu? É peso. Mas vamos lá. Ela atualmente, é diretora de gente e de gestão de uma multinacional brasileira, Léo, há mais de 20 Na verdade, anos. as duas são de multinacionais. Exatamente. Multinacional, né, Tiago? Multinacional. E seja muito bem-vinda, Elaine Monteiro, ao seu podcast. Obrigada pelo convite. Espero conseguir contribuir e termos muitas trocas aqui, trocas valiosas e trocas que vão poder agregar todo o público que assiste o seu podcast. Que massa. Muito show. E pra gente começar, né, Léo? Pra gente começar, tem uma pesquisa. Uma pesquisa que Lança. foi... Pronto, agora no ano de 2005, né, o IBGE, juntamente com o portal Valor Econômico, lançou o seguinte dado, né, que desde do ano de 2020, 2021, 2022 e assim por diante, até agora em 2025, 39%, né, das mulheres têm ocupado espaços de liderança, né, dentro das empresas, tanto corporativas, né, e também espaços públicos. E a gente gostaria de ouvir de vocês, né, essa ascensão, né, como é que o mercado tem lidado com isso, e também entender o que levou vocês, né, como foi esse pontapé inicial, ou de fato assim, vocês já tinham uma ideia de se tornar líderes nas posições de hoje que vocês ocupam, ou assim, ou vocês também buscaram oportunidades, fizeram cursos. Como é que foi isso, assim, esse gatilho inicial na carreira de vocês? Tati, gostaria de começar contigo sobre isso. Show de bola. Vamos sim. Então, eu acho que eu estava pensando aqui enquanto você falava sobre o que me fez querer ser líder. E eu não acho que algo me fez querer ser líder além de ver as pessoas liderando. Porque liderar, você descobre o poder que você tem sobre as pessoas. O poder que você tem na vida das pessoas. Não é nem sobre as pessoas, mas na vida das pessoas. Então, quando você está ali numa equipe, a influência que você tem no dia a dia, no que a pessoa leva para casa, no que a pessoa está construindo, no resultado que ela quer atingir, é muito grande. E eu acho que os líderes que eu tive me fizeram querer ser uma líder. Então, eu tive pessoas que me fizeram não querer ser um tipo de líder, mas também eu tive aqueles que me inspiraram a ser uma líder diferente. Uhum. E perceber que ser uma líder mulher faria muita diferença na vida das pessoas. Acho que desde pequena me sinto uma líder nata. Então, me percebi assim, gostava de ser a líder do meu grupo de amigos, mas eu gostava de ser na escola também representante de turma. Me via assim. Mas eu acho que isso não é algo que alguém te coloca no lugar. Eu acho que você conquista. Uhum. Então, fazer parte disso foi buscando ser uma líder diferente para as pessoas. E uma parte legal, você falou, né, desde o começo, né, da escola, dos amigos, tem dentro da sua família, tinha alguém
você se inspirava também. Com certeza. Minha mãe é uma líder nata. Minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe era diretora de escola, né? Cara, que massa. Então ela já tinha um papel de liderança dentro de um universo que é feminino, que o universo da escola ele é muito feminino, né? Mas ela era alguém que eu me inspirava muito e eu gostava de ver. E de ver a forma, porque era muito humana. Então eu acho que isso me despertava algo. De como eu gostaria de ser. Mais humana e menos... Como vou dizer? Não tenho a palavra aqui. Tá. Certo, tudo bem. Tudo bem. Mas vamos lá, vamos falar com a Elaine agora. Como Elaine tudo Monteiro. começou, essa sua jornada. Eu vim daqui a Tati falando, eu acho que no meu caso, mas no meu caso, de fato, foi bem diferente. Eu sempre fui uma criança tímida, né? Eu sempre fui uma criança tímida, nunca fui líder na escola, né? Nunca tive essa vontade de estar nos holofotes, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida na minha vida pessoal. Mas quando eu comecei a querer vislumbrar essa minha vida profissional, eu comecei a ampliar meus horizontes e ver que eu tinha outras possibilidades e até me desafiar, porque de fato eu sempre fui assim, eu sempre fui de me desafiar. Eu nunca gostei de ficar numa zona de conforto, né? Então, eu não digo que eu era uma líder nata, mas naturalmente as pessoas me colocavam nessa posição, mesmo que eu não enxergasse. As pessoas me colocavam, elas me tinham como exemplo, elas sempre me buscavam para uma mentoria, mesmo que de uma forma não planejada. Eu sempre, no meio que eu vivi, sempre estive também buscando estar com pessoas que pudessem ser exemplo, e aí o exemplo também acabava passando para outras pessoas. Mas assim, se eu disser para você que eu nasci com essa vocação e quis desde criança, não. Eu era uma pessoa, uma criança, um adolescente, enfim. Fui crescendo, fazendo faculdade, né? Mas assim, nunca fui de ser a pessoa que era líder de sala, líder de equipe. Gostava muito de estudar, mas estudar muito numa linha muito mais introspectiva. Mas é como a gente fala, tudo é você querer aprender, é você praticar, é você se sentir naquele papel e você começar a se desenvolver. Então, liderança para mim, desde o início, não era algo que eu buscava, mas foi algo que foi crescendo dentro de mim a partir do momento que outras pessoas enxergaram isso em mim. Então, foi quando eu comecei a desenvolver isso no meu dia a dia, na minha vida pessoal, e aí, consequentemente, passou para a minha vida pessoal. E eu venho galgando esse caminho há mais de 20 anos. Que massa. Que legal. Mas sabe uma coisa que eu ia falar? É uma conquista a liderança. E isso dela dizer, eu não me sentia uma líder nata, mas as pessoas me referenciavam, é muito valioso. Porque quando alguém te busca por uma qualidade que ela enxerga em você, é porque você já está exercendo aquele papel. E isso foi construindo, né, ao longo do tempo. Exatamente. Isso é muito bacana, né? Caramba. Sobre uma coisa assim, hoje, como vocês enxergam, né? Ou como vocês adotam o modelo de gestão que vocês têm atribuído nos cargos que vocês assumem, né? Como é que vocês lidam com o modelo? Vocês têm um modelo pronto, ou vocês criam, vocês vão estudando ali como a equipe funciona? Porque lidar com pessoas, né, de fato é uma matemática. Assim, a gente tem que unir um pouquinho de cada conhecimento, expertise, as gerações também, né, Tiagão? Verdade. A gente trabalha com geração Z, geração milênio. Como vocês lidam com esse comportamento, né, de cada pessoa lá? O modelo de gestão vai se adaptando a isso? Como é que é essa dinâmica, essa pegada? Eu acho que assim, o modelo de gestão que a gente escolhe, ele vai por um caminho que ele vai se adaptando, né? Eu, por exemplo, eu não tenho um modelo pronto. Eu digo muito isso pro meu time. A líder que eu sou hoje, ela não é a mesma líder de 2 anos atrás. Eu não sou mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. E a gente vai mudando. Hoje, eu penso que eu quero que as pessoas se desenvolvam pelo que elas têm de melhor e pelo que elas querem construir. Então, assim, eu gosto hoje de potencializar as coisas positivas de cada pessoa. Não quero ter pessoas iguais, então realmente não quero ter pessoas iguais no meu time, e não tenho.
né? Não foi, é uma equipe que foi construída assim, então eles não são iguais, e eu acho ótimo. Massa. Mas eu tento ter um modelo de gestão próximo e humanizado. Isso é o que eu espero dos meus líderes, que eles sejam pessoas que olhem para pessoas, que eles se conectem com pessoas. Porque se eles não fizerem isso, aí realmente não vai... Eu acho que a gente não vai ter fit. Porque hoje eu realmente acredito que pessoas que estão em ambientes seguros, elas estão seguras, elas vão entregar resultados melhores. Então, hoje meu modelo de gestão, ele é baseado assim. Não é sempre que eu vou acertar. E não é sempre que as pessoas também vão se identificar. Então, eu também tenho que aceitar que algumas vezes eu vou falhar e vou ter que mudar a rota. Mas é sempre muito próximo, dando ali o feedback contínuo para poder, de fato, acrescentar e tornar isso mais fluido. Não, e o interessante também, né, que quando a gente fala de liderança, sabe, Léo? Manda. A gente também enxerga assim, a gente se molda com a nossa equipe. Para poder entender também o outro lado. Sim, e a gente entregar o nosso melhor. No lugar, eu acredito né? que seja isso. Com certeza. Entendeu? Então eu enxergo também dessa forma, eu acho incrível. Eu sempre levanto a bandeira, né? Porque eu sempre falo pra Léo, pô, Léo, eu tô vendo que as cadeiras dos CEOs estão crescendo cada vez mais com as mulheres. Feminino. Exatamente. E a concepção, Elaine, também dessa forma, do seu modelo, como você enxerga. Me fala um pouco. Gerir pessoas é um dos maiores desafios de qualquer ser humano, independente de ser homem ou de ser mulher. É algo bem desafiador. São pessoas, né? Cada um com as suas vontades, cada um com seus desejos. Cada ser humano, ele é único. Então, a gente, quando fala de gerir pessoas, a gente precisa, primeiro, se conhecer. Então, a gente precisa... Total. É o que eu faço, né? E aí é o que fez com que eu amadurecesse muito na posição que eu estou, que eu consegui chegar hoje, mas que eu venho trabalhando há muitos anos. Então, eu trabalho muito autodesenvolvimento em mim para que eu possa passar isso para as pessoas. Porque a gestão de pessoas, ela é muito mais lidar com os seus sonhos, entendeu? Lidar com o sonho do outro, lidar com a dor do outro, lidar com o dia a dia do outro. Não existe vida profissional e vida pessoal. É tudo uma coisa só. E a gente, como líder, a gente precisa realmente estar presente, entendeu? Então, a minha gestão, ela é, de fato, ela é uma gestão que ela cobra, porque o resultado ela precisa vir para o negócio, mas ela também olha com escuta muito ativa, sabe? Eu escutar você e dizer, tá, o que é que você está sentindo? O que é que você precisa que eu faça para te ajudar a chegar lá? A gente tentar juntos, entendeu? Então, assim, a minha gestão é de troca, é de comunicação aberta, é de você poder chegar a qualquer hora, a qualquer momento, para mim dizer lá, não está funcionando, ou então eu não estou conseguindo, como é que eu faço? E a gente tentar encontrar os caminhos. Então, assim, a liderança, ela é uma troca. Eu sou diretora, mas eu estou no cargo, eu não sou, né? Então, antes de ser diretora, eu também sou colaboradora, eu também sou um ser humano, eu também sou uma mulher. Então, tudo que a gente faz como líder, a gente tem que fazer olhando se o seu propósito, o que você está se propondo a fazer, você vai entregar algo melhor para o outro. Então, quando eu saio todos os dias da minha casa para dizer que eu vou entrar na empresa que eu trabalho, olhar para 2.600 pessoas, de forma indireta ou indireta, eu vou contribuir para o desenvolvimento daquela pessoa, eu já estou liderando de alguma forma. E quando eu falo do meu âmbito da diretoria, onde hoje eu tenho 67 pessoas, né, e diretos eu tenho quase 20, eu digo para você que olhar para cada um e entender qual é a necessidade dele, ou o que é que está funcionando para ele, fazer com que eu potencialize aquilo mais, é a forma que eu faço para gerir. Tem sim as entregas, tem os combinados, tem o que não pode faltar, mas também tem o outro lado, de escutar a pessoa de forma muito genuína e ativa, sabe? E ter aquela escuta ativa que eu digo para você, se você falasse comigo há 10 anos atrás, eu não tinha. Minha escuta era muito mais para mim do que para outro, né? E isso eu conquistei com o autodesenvolvimento. Então, o líder... Até quando você, que aí pode ser uma pergunta mais na frente, mas quando você deseja ser um líder, a primeira coisa que você precisa trabalhar em você é a comunicação e a escutativa. Isso abre portas e abre caminhos. E pode ter certeza que a gestão vai ficar mais leve. Eu acho que até você perguntou uma coisa, Léo, que incrível, né? Porque
Elaine fala sobre a pessoa chegar para você e dizer o que ela precisa para abrir os caminhos, né? Para que ela possa abrir os caminhos. Ela traz essa necessidade, né? E aí você trouxe um ponto de o que as gerações, o fato da gente estar lidando com diversas gerações está mudando. Eu acho que é exatamente isso. Porque hoje o que a gente tem precisado fazer é colocar as pessoas no centro das decisões. Então, você vem com um problema e você é uma pessoa adulta, onde você diz, olha, eu quero chegar nesse lugar, eu tô aqui com esse problema. Você, enquanto gestor, você não é mãe, você não é pai, mas você tá ali para ajudar aquela pessoa, enquanto ela, protagonista da carreira dela e da vida dela, Sim. tomar as decisões. Então, eu acho que o papel do líder, ele tá muito mais nisso mesmo, de dar os caminhos, né? De mostrar e até abrir e alertar e colocar faróis, onde às vezes a gente tá num momento mais escuro ali, não tô vendo aquilo, né? E você começar a elucidar pro outro, né? Então, eu gosto muito disso. Que acaba, inclusive, tirando aquele pedestal de que o líder é um ser intocável, que você não tem acesso, porque ele sempre vai saber tudo e o outro não vai saber menos, vamos dizer. Não, aprendizado, é troca, entendeu? Então, isso faz com que a gente amadureça como líder e a gente possa desenvolver as pessoas que estão à nossa volta. E a gente se torna também amigo da pessoa, Exato. né? E com isso a gente vai entregando, por exemplo, muitas das pessoas da equipe, ela vem até nós e pergunta, eu preciso resolver esse problema. E aí você não resolve, Léo. A gente que é líder, a gente não resolve. A gente pode resolver por eles, Sim. mas a gente mostra pra ele que ele é capaz de resolver. Essa sua fala, Tiagão, traz também assim até uma perspectiva diferente, ou na verdade que vem a somar com isso. Uma fala que a Tati falou, né? A Tatiana falou, é o seguinte: pessoas conectam com pessoas. Total. E essa frase ela é muito profunda, né? Ela nos leva de fato a pensar, a filosofar e nos colocar, né, no lugar do próximo, principalmente, né, dos colaboradores, né, dos funcionários da empresa. E tem um detalhe também que me chamou a atenção na fala das meninas, é o seguinte: sobre a questão da transferência, né, de responsabilidade. Às vezes o servidor, eu vou falar não somente na questão pública, tá? Mas tanto o servidor quanto o funcionário, a gente, às vezes, a gente transfere muito a culpa, né? Nós, né? Por conta da questão não somente da cobrança, do dia a dia, daquela carga toda. E como vocês enxergam, assim, de fato, alguém da equipe que está com alguma dificuldade, né, algum problema familiar, algum problema no trabalho, ou até mesmo levou uma topada, né, quebrou o dedinho ali. Como que vocês enxergam, como que vocês se colocam no lugar, né, de cada integrante ali da equipe de vocês? Começar por quem? Posso começar? Claro, vai lá. Então, como eu falei, cada indivíduo é único e cada um vai vir com o seu problema, né? Mas como a gente lida com isso é o que vai fazer a diferença, né? Quando a gente escuta o que o outro precisa e também quando ele de forma ativa também se coloca com o sentimento ou então com a atitude segura de que pode contar com você, com certeza a gente vai encontrar os caminhos. Eu não vou dizer como ele vai fazer, mas assim, pela experiência, pela maturidade, a gente pode ajudar, né? A gente pode contribuir de alguma forma, mas a decisão sempre vai ser dele, né? A iniciativa sempre vai ser dele, o como vai fazer sempre vai ser dele. A gente pode dar os caminhos, a gente pode direcionar, e eu lido muito com essas questões de geracionais, inclusive, ou de conflitos, né? Vamos dizer assim, quando surgem com as pessoas em volta, tá, mas como é que você lida com isso, né? Para tudo tem os dois lados, então se tem um conflito, se está acontecendo alguma coisa, você também já parou para olhar o outro lado, né? Então o outro lado também, o que é que está acontecendo com o outro lado, pode até ser com a outra área, entendeu? Quando a gente se coloca muito assim nessa linha de conflito e cada um com o seu problema, é lidar como de forma madura, porque de fato a gente está lidando com adultos, a gente está lidando com pessoas esclarecidas, pessoas que muitas vezes só não sabem o caminho, né? Não é que ela não saiba o caminho, às vezes ela não tem nem coragem de tomar aquele primeiro passo, e a gente, por estar numa cadeira onde eles acreditam ou então se sentem seguros em pedir ajuda, em pedir apoio, do outro lado a gente também tem que estar preparado para apoiá-los e para
direcionado de alguma forma, é algo que hoje para eles pode ser difícil, pode gerar insegurança ou eles mesmos não sabem nem como fazer. Mas assim, sempre vai existir, sempre vai acontecer, né? Os conflitos, as dificuldades, as inseguranças e até eu também não saber fazer, não saber. Pode ser que alguém chegue para mim e diga, me faça uma pergunta ou peça alguma e eu digo, estamos juntos, porque eu também não sei. Então vamos buscar juntos. Descobrir. Vamos descobrir como é que a gente faz isso acontecer. São desafios do dia a dia que faz com que, inclusive, a gente amadureça também como líder, porque a gente não tem a resposta para tudo. Tá? É algo que a gente constrói com todo mundo. A gente constrói também fora do universo corporativo, no dia a dia, aprendendo com a vida também. É verdade. É muito bacana. E a sua visão também, Tati, sobre isso? Enquanto a Elaine falava, eu tava aqui pensando, né? Que eu acho que eu mudei de opinião sobre, não recentemente, mas eu mudei vivenciando. Eu sou o tipo de pessoa que quando alguém me pergunta assim, fala uma coisa que você é muito boa fazendo, aí eu falo, resolver problemas. Eu sou ótima resolvendo problemas. E aí, geralmente, quando alguém me traz um problema, eu falo assim, então eu vou resolver seu problema. E aí eu quero resolver. E eu sempre fui assim. Só que quando você é líder, você não pode fazer isso. E eu já falhei enquanto líder, sendo assim. Então, de querer dar todas as respostas e querer resolver o problema da pessoa, e que muitas vezes é um problema que pode ser um problema até pessoal, mas ali mas eu preciso disso, eu preciso de um tempo para fazer isso, e aí você quer dar todas as alternativas. E não é sobre isso. E aí é quando você tem que olhar e refletir, e eu acho que os aprendizados que eu tive me fizeram entender que eu precisava olhar para as pessoas de maneira individualizada. Sim. Entender que eu não vou ser justa, e isso para mim doeu em lugares assim muito profundos. Porque eu não vou ser justa e eu não vou dar a mesma solução para todo mundo. Porque as pessoas são diferentes. E elas são indivíduos que têm histórias diferentes, chegaram até aqui de forma diferente. Então, eu tenho que olhar para a pessoa, para o problema que ela tem, colocar ela ali como adulto, protagonista da vida dela, né? Para ela me trazer o que ela precisa, que eu possa ajudar, mas para a gente poder construir junto. Porque se a gente for por um caminho de tirar isso da pessoa, como ela pode encontrar a solução também, eu acho que você acostuma e também não permite que ela encontre aquilo que seja melhor para ela. Não tem ninguém que vai decidir algo sobre você melhor do que você. Ninguém vai tomar uma decisão sobre você melhor. Então, quando eu entendi isso e aprendi, eu acho que eu me tornei melhor enquanto líder, mas eu também fiquei mais tranquila, num lugar mais seguro para mim, porque eu ficava muito confusa. Às vezes eu falava, não, mas eu quero resolver. Fulano tá com tal problema. Não, mas não é isso. Não é isso que ele precisa. E sobre às vezes não saber todas as respostas, eu falo muito isso pro time. Às vezes alguém me perguntar alguma coisa e eu digo, eu não sei. Volta daqui a pouco, ou então deixa eu pensar no almoço, amanhã a gente conversa se não for algo tão urgente, porque às vezes a gente não tem. Exatamente. E eu deixo meu time também, assim, seguro para que aquilo não deixe eles em pânico, né? Pô, minha chefe não sabe? Minha chefe não vai não tá pronta para me dar a resposta na hora, mas agora eles já entendem, né, o mecanismo, então bora lá. Então eles sabem que dá para esperar um pouquinho. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente é colocado num pedestal de que a gente sabe tudo, que a gente, por ser líder, a gente tem todas as respostas e não tem isso. Todo mundo tá junto, construindo junto, aprendendo junto e tentando descobrir a melhor forma de dar certo junto. Verdade. É interessante essa parte quando a gente fala, tipo assim, como eu também tenho equipe, então muitas vezes eles me perguntam, Thiago, como é que eu faço isso aqui? Eu disse, cara, eu não sei não. Mas peraí, vamos resolver? Vamos aprender juntos, né? Vamos resolver aqui, vamos aprender, vamos buscar, vamos fazer alguma coisa. E aí eu falo, só me dá um tempinho, porque realmente, né, não tem como a gente instalar os dedos e já fazer acontecer. E aí, no final das contas, a gente vai e entrega, entendeu? Cara, Thiago, isso me trouxe uma reflexão aqui agora, que é justamente a seguinte. Em alguns momentos a gente acompanha os processos dos colaboradores e tal,
E a gente vê, às vezes, uma pequena falta de inspiração. Às vezes o colaborador não está no melhor dia. E vamos trazer agora para esse mesmo tema, esse mesmo conceito para o líder. Como é também, né? Porque todos nós somos humanos, né? Não existe apenas inteligência artificial. Sim. Falamos ontem sobre... ChatGPT. E nem ChatGPT, não foi, Thiago? Na última edição a gente falou bastante sobre inteligências artificiais, né? Que também não só envolve ChatGPT e as generativas, outros modelos de IA, né? Mas no contexto agora, no viés humano, né? Lidando um pouco com essa informação humana, e tanto no aspecto de líder, né? Quanto no aspecto de colaborador, funcionário, etc., como é se manter inspirado e manter essa inspiração para vocês como líderes e transparecer isso para os colaboradores e para a sua liderança, o time de vocês? Essa é a... Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Pessoal? Na prática isso aqui, viu? Ó, é por isso que o Deep Brain... A gente vai tomar um café. E volta já. A gente tem patrocínio, Thiago, alguma empresa? Mas a gente pode pensar nisso agora. Pessoal, vamos fazer um merchan aqui rapidinho, tá? Não, brincadeira. Poxa, o café seria tão bom agora. Mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que abre aqui pra gente poder falar sobre isso, né? Porque se sentir inspirado é individual. Primeiro que é individual. E eu acho que você estimular isso nas pessoas, as pessoas sim, elas vão olhar para exemplos. E eu acho que os liderados, eles buscam isso na gente. As pessoas não querem ser iguais, elas querem sim buscar referências. Não somos robôs, né? É isso. A gente estava comentando aqui sobre pessoas que nós admiramos, né? Personalidades que a gente entende que fazem um papel bacana. Você se inspira na pessoa, mas você olha para como você pode se referenciar nela. Você não quer ser igual a ninguém. Então, eu acho que quando você é o mais humano possível, e é você com suas fraquezas e suas forças, quando você mostra isso para as pessoas, você é capaz de inspirar elas a serem reais. Caraca, então, assim, eu tenho dias que eu não tô bem. E eu compartilho isso. Tem dias que eu tô muito animada. E quando eu tô animada com os desafios que eu recebo, com alguma demanda que a gente tem que fazer, caramba, bora, gente, vamos fazer, vamos realizar. Vamos entregar isso porque isso tá lindo, isso vai ficar bom demais. Vai ficar... Aí, eu que tenho um diretor acima de mim, eu falo, porra, ele vai amar. Então, assim, eu olho por esse aspecto. Mas tem os dias que eu também não tô tão inspirada. E nesses dias que eu não estou tão inspirada, é mais sobre isso. Porque eu digo que quando eu caio em vulnerabilidade com a minha equipe, quando eu mostro as minhas fraquezas, e quando eu mostro quando eu não tô bem, quando eu mostro aquilo que eu não tô conseguindo realizar, eu espero neles, e claramente já convivi para saber que eu tenho esse lugar, mas eu busco que eles vão ser acolhimento. Então, que eu possa estar ali em ambiente vulnerável com eles. Então, os momentos que não vão dar certo, eu sei que eles estão ali. E que aquilo não vai ser um bloqueio. Ninguém vai ficar bloqueado. Claro que as pessoas dizem, como eu disse bem no início, né? O poder da influência que um líder tem. Então, quando eu não tô tão... Eu geralmente chego animada, feliz. Mas quando eu não tô tão animada, o pessoal sente. Mas eu entendo hoje que inspirar as pessoas é você ser real. Então, eles vão ter de mim o melhor que eu posso dar naquele momento. E eu vou ser pra eles... o melhor que eu também posso ser naquele momento, né? Isso aí, Tati. É muito profundo isso. É muito profundo. Entendeu? Tô até anotando aqui. Isso é muito, muito realidade, e quando a gente observa, alguém também que vem se autoconhecendo, entendeu? Muito. Então, ela acaba falando muito é genuíno. Você vê quando ela fala, é dela, né? Então, de fato, quando você se inspira em algo ou em alguém, né? Ser inspirador, né? É uma palavra muito forte. Sim. E para mim, né? Como nessa minha trajetória, enfim, na minha vida pessoal ou profissional mesmo, né? Sim. Quando eu falo em inspirar, eu
eu tenho muito cuidado, né, não é, com essa palavra, porque você está lidando com o outro, né? Então, quando você inspira alguém, você pode inspirar para o bom ou para o ruim, Com né? certeza. Então, e se for pessoas que realmente acabem sendo influenciadas de alguma forma, né, a nossa responsabilidade se torna ainda maior. Então, eu busco inspirar de fato pelo exemplo, entendeu? Pelo meu dia a dia. Eu não consigo eu não consigo deixar de transparecer aquilo que eu sou, aquilo que eu estou naquele dia, ou como eu estou naquele dia, né? Eu sou muito transparente em quem é Elaine, né? Em quem é a profissional e quem é a pessoa, em quem ela vai estar ali no dia a dia, com quem você vai conviver, você vai ver a mesma Elaine. Então, para que eu possa inspirar alguém, né? Eu preciso realmente cuidar para que aquilo ali que eu estou passando para as outras pessoas, elas possam fazer daquela pessoa melhor, né? Porque o que eu não tenho também, o que eu tenho de fragilidades, o que eu tenho naquele dia eu não estou bem, como a própria Tati falou, vai fazer parte do ser humano. E isso é amadurecimento, isso é aprendizado, isso é desenvolvimento. É você, de fato, nos seus momentos frágeis, você poder se permitir ser quem você é, né? Então, você acaba inspirando as pessoas em sua volta, no seu convívio, porque você é aquela pessoa ali. Não tem uma Elaine ali na empresa, uma Elaine fora. Não, a Elaine é Elaine. Então, se as pessoas se inspiram em mim, é porque elas estão vendo algo de valor no que eu estou passando. E aí eu também tenho um cuidado de ser essa inspiração, mas ser essa inspiração que eu possa provocar de forma positiva, que as pessoas têm de melhores. E que também, se não tiver bem naquele dia, tá tudo certo, tá tudo bem. Nós somos seres humanos e a gente vai passar sempre por altos e baixos na nossa vida, que vai construir o ser humano e o cidadão que a gente é. Entendeu? Então, eu passo muito isso. Eu tenho na minha equipe, direta a mim, né? Hoje, eu tenho pessoas de 18 anos, como eu tenho pessoas lá de 40 anos. Então, imagine... Cara, é uma escala, né? Exatamente. Imagine a cabecinha de uma pessoa que está formando ainda para aquela pessoa que já está com a cabeça formada, com as suas, com todas as suas decisões e a sua vida, vamos dizer assim, um pouco formada, e uma pessoa que está ali começando agora. Então, eu tenho muito cuidado, né, com essas pessoas e com todo mundo que passa pela minha vida, o quanto ser uma inspiração é algo que é de muita responsabilidade. Mas o que eu sou, o que eu passo para as pessoas é algo que eu aprendi também ao longo da minha vida, que é inspirar para as coisas que vão fazer com que agreguem, que façam com que as pessoas possam ser melhores, e aquilo que a gente falha no meio do caminho faz parte também do aprendizado. Então, ao longo dessa minha vida, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me inspiraram e que me inspiram até hoje, faz com que eu complemente isso para que eu possa também passar para outras pessoas, e como a própria Tati falou, não querendo ser igual, mas tirando o melhor de cada pessoa que passa na minha vida. E aí pode ser uma pessoa, um CEO, uma pessoa do alto escalão, ou uma celebridade, mas pode ser uma pessoa ali, que eu tomei um café com ela, que ela fez um café, ou que conversou comigo e que, poxa, o brilho no olho dessa pessoa me inspirou, entendeu? Então, assim, isso aí já vou levar de aprendizado para mim também, para a minha vida e para mim como profissional. Então, são coisas que a gente tem que passar para o outro, para que o outro sinta isso, sinta essa energia, né? Isso que você passa como inspiração, as pessoas precisam sentir que é de verdade. Quando é de verdade, acho que as coisas realmente fluem de uma forma muito mais natural e muito mais agregadora, sabe? E muito mais humano também, Com né? certeza, com certeza. Muito show. A gente falou sobre Cara, essa inspiração. Eu tô quase chorando aqui. Não, eu tô bem concentrado, tanto que eu não tô nem falando direito. Mas assim, Poxa, vocês falaram muito sobre a inspiração, né? Então, assim, houve algum acontecimento que marcou vocês nessa virada de chave pra liderança? Vou tocar a bola pra Tati aqui, depois a gente vai pra Elaine. Para me tornar líder, é isso? Na verdade, o que me trouxe aqui para ser líder não foi algum acontecimento. Foi a minha vida por como ela se deu. Teve né? alguém também no meio... Não, algum mentor também, mentora? Na verdade, eu nem acho que tiveram várias pessoas.
ao longo da trajetória que eu considero mentores, né? Mas a virada de chave foi querer mudar a vida que eu tinha, tá? E eu acreditava, tá? E isso é papo para um outro podcast que vocês vão me convidar ainda para falar dessa história. Olha aí, Tiago. Olha a responsabilidade. Tô brincando. Mas assim, que é qual era a necessidade que eu tinha. Mas a minha necessidade era mudar a minha vida. Sim. E eu era uma pessoa que não tinha sonhos. E os meus sonhos, eles eram absolutamente exclusivos profissionais. Então, eu não tinha sonho de casar, eu não tinha sonho de ter filhos, de fazer uma viagem. Eram só profissionais. Porque eu acreditava que só a partir do profissional que eu ia conseguir mudar o status da minha vida. Né? Que era, no momento, eu vivia uma determinada dificuldade. E aí, o que eu encontrei de caminho para mudar a minha vida era me tornar líder. E eu pensei, bom, eu tenho até uma determinada idade para me tornar líder. A minha meta era até 30 anos, me tornar líder, porque se eu me tornasse líder, eu não conseguiria mudar aquele estado. E isso aconteceu. Por quê? Teve muito empenho, claro, teve muito trabalho, mas eu estava pronta no lugar certo, na hora certa. Às vezes as pessoas me perguntam como que eu me tornei líder nova, né? Que o meu primeiro cargo de liderança foi antes dos 30 anos. Mas não foi só porque eu tinha competências técnicas que me levaram até lá. Tinha muita vontade e muita disponibilidade para aquilo, mas estar no momento certo também, as oportunidades, elas apareceram. Então, se teve alguma coisa que mudou na minha vida para eu me tornar líder, foi a necessidade que eu tinha naquele momento de mudar. E foi assim que eu entendi qual era o meu propósito, qual era o meu caminho. E hoje eu consigo olhar e realmente nem tinha pensado nisso de uma maneira tão profunda como a gente está falando agora. Nem tinha pensado por esse caminho. É o efeito do Deep Brain. Tá olha vendo? Aí. Mas de entender que você realmente pode mudar a sua vida através do seu trabalho e da realização dos seus sonhos. Então, hoje eu tenho certeza que o marco para isso foi da necessidade. Nada faz alguém ir tão longe do que a necessidade. Incrível, viu, Léo? Elaine. Olha, falando de virada de chave, eu já lidero há bastante tempo, mas o viés de ser líder, ele vem mudando ao longo do tempo. Então, se eu olhar ser líder há 10 anos atrás, era totalmente diferente. Então, quando eu sentei na primeira cadeira de liderança, eu fui para uma liderança mais técnica. Não se pensava em liderar para desenvolver pessoas. Então, há 15 anos atrás, bote aí, 15 ou 20, daqui a pouco eu estou entregando a idade, né? Mas, bora. Há 15 anos atrás, então, eu era líder, mas eu era uma líder técnica, no sentido de que eu precisava passar para outras pessoas e desenvolver outras pessoas no que eu fazia tecnicamente. De formação, eu não sou uma pessoa que veio do mundo do RH, eu sou uma contadora de formação. Se as pessoas forem então fez uma no meio do caminho fez uma transição. Isso é muito interessante. Poxa, a gente falamos sobre isso ontem também, foi, Tiago? Fiz sim. Então, ao longo da minha trajetória, né, eu me formei, eu sou contadora de formação, então eu era uma pessoa muito voltada para números. Para mim, o 1 mais 1 era 2 e era muito eu gostava, e eu gosto muito ainda dessa área. Eu acho que sua gestão também é muito baseada em dados, né? Exatamente, eu gosto muito de dados, de análise, né? Tanto que se eu tiver oportunidade, eu posso depois falar por que eu fui pro RH, né? Porque eu, no caso, eu sou uma líder de RH, mas eu era uma líder de uma linha mais de auditoria, de departamento pessoal, de compliance, muito mais técnico, tá? Então, quando eu era dessa área, eu desenvolvia pessoas para esse mundo técnico, para desenvolver outros líderes, mas numa linha que ele precisava saber muito mais essa parte técnica. E eu não tinha esse olhar, eu não tinha despertado, e isso não era muito usual, vamos dizer assim, né? No mundo corporativo, de você desenvolver competências, esses skills que vão levar, os soft skills que vão levar você mais para uma linha de liderar outras pessoas pensando no seu desenvolvimento. Aí pensando no seu desenvolvimento
como profissional, como pessoa, porque a responsabilidade do líder vai muito além, né? Você está lidando com o outro, então o que você vai desenvolver, o que você vai falar para o outro, pode ser que aquilo ali vire, de fato, algo que a pessoa acredite piamente. E se for algo que não seja algo tão bacana, você está desenvolvendo uma pessoa para algo que não é legal. Aquilo que eu falei do poder, né? O poder de influência que um líder tem sobre a vida do outro. É de muita responsabilidade. Então, quando eu virei essa chave para, de fato, começar a liderar pessoas, eu digo a você que foi ali em 2014, 2013, 2014, porque aí eu vi que só o técnico não bastava. Que a minha responsabilidade era também olhar para aquelas pessoas e dizer assim, como é que eu faço elas pessoas melhores? Com a minha vivência, com a minha educação, com a minha criação, com o que eu acredito e que eu acho que eu posso complementar na vida do outro. Sim. Então, aí de fato, virou a chave e que não foi assim, especificamente uma pessoa, foi ao longo desses anos as pessoas que foram passando na minha vida. Lideranças que eu admiro até hoje, lideranças mulheres, lideranças homens, né? Também que me ensinaram muito e que fazem com que eu olhe para o outro e diga assim, tá, o que é que eu posso entregar para aquela pessoa, qual é o legado, qual é a minha responsabilidade com o outro, como ser humano, e eu como uma liderança que escolhi ser, né? Escolhi ser líder, então meu papel é de fato olhar para o outro e dizer assim, eu preciso conseguir desenvolver o máximo de pessoas possíveis para essas pessoas conseguirem voar sozinha e que possam fazer um excelente trabalho dali para frente. Entendeu? Então, a liderança para mim, essa virada mesmo é de fato um marco, porque é quando eu comecei a olhar a liderança não mais técnica, mas olhar a liderança como um papel dentro da minha atuação, onde as pessoas poderiam sair dali melhores, com a minha ajuda. Muito bom, muito Thiago. Bacana. O escritor, né, dele, Carnegie, ele fala justamente sobre isso que vocês trouxeram, né? Essa questão das oportunidades. Ele fala o seguinte, que as oportunidades, elas não nascem prontas, elas são criadas. E nesse viés de criação, né, de oportunidade criada, o que é que vocês acham, assim, de fato, como um marco definitivo, o curso ou a oportunidade que foi criada naquele momento que vocês olharam assim, opa, essa oportunidade aqui eu vou agarrar com unhas e dentes, não vou deixar passar. E é aqui que eu vou praticamente já trilhar meu caminho, né, como líder. Ou então já começo a enxergar aquilo como uma oportunidade para se tornar uma líder. Qual foi o momento que vocês conseguiram enxergar esse momento assim? Eu posso até responder porque tá muito assim fresquinho na minha memória, né, de como isso aconteceu para mim. Como eu falei, eu já era líder, mas de uma parte muito técnica. E eu comecei a ver que se eu fosse para a área de gestão de pessoas, se eu mudasse meu viés para uma área de recursos humanos, eu poderia ajudar ainda mais, eu poderia contribuir mais com isso que eu acreditava no que é desenvolver as pessoas. E eu digo exatamente a vocês quando foi. Em 2015, eu comecei a despertar e para a área de gestão de pessoas. Eu já era líder, tá? Mas eu tinha um viés muito técnico, de fato. Mas eu já era líder, mas eu queria fazer diferente. Eu dizia, como é que eu posso me tornar uma líder, de fato, inspiradora, que pudesse ser exemplo, que eu pudesse ver na prática as pessoas mudando e melhorando ao longo do tempo. Em 2015, eu me lembro que eu tinha uma diretora, uma pessoa que contribuiu muito para o meu desenvolvimento e que eu pedi para ela. Eu disse, eu quero me desenvolver para uma liderança mais voltada para pessoas. Eu não quero só liderar a minha equipe, eu quero liderar outras pessoas, eu quero ter a oportunidade de adentrar em outras áreas, em outros líderes, em outras pessoas que querem ter uma primeira liderança e eu poder fazer esse meu papel. Esse meu desejo de querer ver as pessoas progredindo, crescendo, se tornando melhores seres humanos, entendeu? Aí como fazer isso? Eu comecei a galgar esse caminho em 2015. Foi de fato aí quando eu despertei de que o ano de 2015 foi de fato para mim marco foi um marco. Foi. Caraca. E dali em diante eu tracei de fato uma linha de crescimento que eu tinha cada ponto onde eu queria chegar bem desenhado. E aí as coisas estão acontecendo desde lá. Tô aprendendo bastante aqui, tá? Caramba. E ela é uma inspiração.
Total. Essa palavra, Vocês trouxeram uma pessoa a palavra inspiração, de fato, tá nos inspirando aqui também. Eu acho que todos nós aqui, tá muito bacana. E, Thiago, tem mais um dado aqui que a gente vai trazer, tá? Sobre a questão de características, né? O portal Impulso Beta elencou, né, praticamente 7 características que meio que definem, né, o perfil de uma liderança feminina. Vou pegar aqui minha colinha, tá? Certo. Rapidamente, vamos lá. A primeira característica em si... Obrigado, Thiago, obrigado. A técnica faz parte, né? Justamente. A primeira característica envolve a questão de exercer influência, né? Acho que a gente já trouxe isso aqui já como um dos primeiros no pontos. No mundo dos influencers, eu posso dizer que nós influenciamos a todo tempo as pessoas. E os bons influencers, né? Hoje tem os mal influencers, né? Também. Os digital mal influencers, o digital bons influencers. Aí vai pra uma polêmica, vamos pular isso. Tá querendo polemizar aqui? Não tô brincando. A questão da influência, a empatia também, né? Faz parte, é o que o portal elencou. Empatia, encorajamento, maior flexibilidade, capacidade de tomada de iniciativas e decisões, relações de negociação, que acho que também isso aqui é um ponto muito interessante, né, Thiago? Sobre essa questão que envolve todo esse espectro da liderança feminina, e a capacidade motivacional. Acho que também foi um dos contextos e dos temas que falamos aqui logo no início, né? Como motivar o time em si. E para vocês, né? Essas 7 características foram elencadas pelo portal. Mas para vocês, assim, além dessas características, quais são outras características que vocês podem definir no modelo de gestão de vocês, também em todo o macro modelo de gestão de uma liderança feminina, e também até no Brasil, né? Como vocês enxergam? Na verdade, eu tô colocando 2 perguntas em uma. Mas vamos lá sobre essa questão da característica. Além dessas que a gente elencou, né? Que o portal também apresentou para vocês. Quais podem adicionar? A gente pode adicionar. Eu gosto muito quando você fala de empatia. Porque é o que eu realmente acredito. Assim, quando você tá ali, você pratica empatia, você olha pro outro. E você consegue despertar isso nas pessoas. Porque não é algo fácil de você despertar em pessoas isso. As pessoas têm características diferentes. Então, isso é quando você tá num ambiente corporativo e você se coloca num lugar do outro e você tá preocupado em entregar algo, né, ali para aquela empresa. Mas você sabe que os processos eles são construídos por pessoas. Você tá falando de uma característica que ela molda as relações. Sim. Então, num ambiente corporativo, a gente vai falar assim: ah, não, mas é porque a gente tem que entregar resultado, metas. Tudo vai passar por pessoas. Tudo vai passar por conexão com pessoas. Você precisa fazer as relações... Como é que você colocou aí? Negociação, não foi? As negociações. Isso, né? Relações de negociação. Mas todas elas vão passar por você se colocar no lugar do outro, entender que o outro também tá ali para entregar algo, né? Então, eu considero que essa é uma das que a gente poderia dizer que é uma das mais importantes dentre todas. Mas eu queria falar sobre uma coisa. Sobre você potencializar as pessoas. Para mim, hoje, é uma das características. Isso não veio de mim. Isso eu aprendi com um dos meus liderados. Eu tenho uma líder de uma das minhas equipes e ela é uma pessoa que tem se mostrado disposta a aprender sobre pessoas, a se conectar com pessoas e fazer gestão de pessoas. E num dos feedbacks que ela deu, eu sempre dizia assim, as pessoas elas têm que ter características assim, 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 técnicas, né? E aí ela me despertou para o seguinte, não, nós temos que potencializar nas pessoas aquilo que elas têm de bom. Porque se você começar a querer igualar as pessoas, você vai ter o quê? As mesmas coisas. A Elaine estava até comentando, né? Quanto ela gosta de ter pessoas no time dela que são diferentes e que agregam valor em coisas diferentes. Então, assim, quando você potencializa as características positivas daquela pessoa, você leva ela para outro patamar. E aí eu gostei de ouvir ela falar aquilo porque eu parei de tentar pensar, vou igualar as pessoas e agora não.
A gente vai tirar o melhor de cada um. Se você vai tirar o melhor de cada um, você vai ter o melhor resultado naquilo que você está buscando, né? Claro que a gente tem padrões comportamentais e de valores que são aqueles que a gente busca. Isso a gente não pode fugir. Mas você deixar que cada profissional seja ele mesmo, naquilo que ele é melhor, com certeza. sabe? Naquilo que ele... você vai querer que todo mundo seja muito comunicativo, muito falante? Não, você vai querer que tenha uma pessoa mais baseada em dados, você vai querer que tenha uma pessoa que é melhor com apresentações, vai ser melhor com fala em público. Cada um vai ter uma coisa melhor. Então, a gente vai trazer um profissional mais multidisciplinar, mas que ele vai conseguir entregar mais resultado. Então, eu acho que é uma das características que a gente pode buscar. Potencializar as individualidades das pessoas. Incrível. Quando você fala essa lista de características, várias delas aí, como complementando a fala da Tati, a gente pode aprender numa formação, a gente pode aprender fazendo um curso, entendeu? Mas tem coisas aí que realmente a gente precisa ter um pouco na sua essência ou trabalhar isso na sua essência para que você possa desenvolver. E dentre essas aí, quando a gente fala, entre outras características que podem aparecer, mas de fato a empatia, ela é aquela que, assim, que é um divisor de águas, né? Poxa. Quando a gente fala de trabalhar com pessoas, de liderar, e empatia para mim não é se colocar no lado do outro. Empatia para mim é andar ao lado do outro, porque a gente é único. Então, eu não vou poder sentir a sua dor, eu não vou poder sentir a dor dela, mas eu posso me colocar de uma forma que a gente junto vai ultrapassar esse momento. Então, quando a gente, de forma genuína, entende que quando a gente fala de pessoas e quando a gente está o tempo todo com elas e quando são elas que vão trazer os resultados que a gente espera, a gente começa a se perguntar, de fato, esses comportamentos que eu estou tendo no dia a dia, isso está agregando, isso está me colocando ao lado da pessoa, entendeu? Isso está me fazendo conectar com aquela pessoa de forma genuína. Então, assim, vão vir várias características, inclusive tem um livro muito bom que potencializa bastante quando a gente fala de liderar e quando a gente fala de encontrar os nossos pontos fortes, que é da Gallup, e inclusive eu recomendo para todo mundo fazer, que ele chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Opa, anotem aí. Livro, Anotem. ele é, assim, extremamente rico quando você quer descobrir quais são seus pontos fortes e dali você poder potencializá-los. Então é um teste que você faz, entendeu? E de lá você começa a trabalhar, lendo ele, o que é que você pode melhorar do que você já tem bom e o que você tem menos, você conseguir trabalhar ali o que está faltando em você para você também melhorar, né? Porque nada melhor do que potencializar o que você tem de bom, não é isso? Exatamente. Mas quando a gente fala de liderar e das características de ser um bom líder ou você estar no caminho certo, a primeira coisa é você olhar para as pessoas como pessoas. Então, nada melhor do que praticar a empatia de verdade, entendeu? E isso só começa quando você começa a trabalhar em você. Quando você faz com você, você consegue fazer com o outro. Caramba, se você não se autodesenvolve para você também ser empático com você, meu amigo, para você fazer isso com o outro é mais difícil, viu? Então, liderar, de fato, é algo que transforma, inclusive, você como ser humano. E a gente também dissemina, né? Muito. Essa inspiração, esse conhecimento. O tempo inteiro, entendeu? Eu posso falar aqui, horas a fio, cara, né? Gosto muito isso. de sentar com o meu time, com as pessoas que convivem comigo, aquelas que chegam lá na minha sala e bate e senta lá e a gente fica lá papeando, porque é isso que eu gosto, é isso que faz com que a minha liderança faça sentido na minha vida. É quando uma pessoa chega com alguma coisa que pode ser uma bobagem, para mim, no sentido de que podia ser uma coisa simples, mas para o outro é importante. E se ele veio compartilhar comigo, é porque ele quer que eu dê a devida atenção. E, por fim, sem ser menos importante, mas também faz muito sentido, como característica de uma liderança, é a comunicação assertiva. Que tem outro livro também muito, muito, como é que se diz?
que eu acho que é muito importante e que pode fazer muito sentido também, é o livro Comunicação Assertiva. Ele também traz ricas considerações e um contexto muito interessante de como você aprender a se comunicar com o outro. Que aí ele faz a junção com a empatia. É você, de forma assertiva, com a empatia, conseguir se comunicar. Que ponto. Cara, tava pensando aqui, vocês falando sobre, de fato, os diferentes pontos, né, de comunicação, não, mas das características em si. E uma coisa que me fez lembrar, Tatiana e Elaine, é justamente sobre a questão das soft skills, hard skills, que a gente fala praticamente no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia de trabalho e tal. E isso me fez lembrar um outro gancho, eu acho que até a psicologia ela estuda muito bem isso, só não vou me lembrar agora o autor de fato, mas aquela questão dos diferentes tipos de inteligência. Né? A gente falou sobre personalidades e tal. E antigamente, assim, né? O inteligente era só aquela pessoa que entendia de matemática. Né? Mas a inteligência, a gente vê que também tá na comunicação, sim, né, Elaine? Como você mesmo falou. Na comunicação, tá de fato emocional. Inteligência emocional. É isso. Não existe apenas a inteligência artificial, a inteligência emocional. Que é uma das mais importantes. Então vamos justamente nesse caminho agora, Tati. A inteligência emocional, como vocês enxergam isso também, né? A gente falou assim, um pouco sobre isso, mas de fora um pouco superficial, mas vamos adentrar nessa inteligência artificial. Na verdade, eu acho que a inteligência... artificial não, emocional. A inteligência emocional é o pilar das relações humanas. Né? Sim. E na liderança, acho que no ambiente corporativo, mas se você for pensar, a gente vai levar isso. Se você tem inteligência emocional para diversas áreas da sua vida, você vai conseguir obter mais êxito. Primeiro que você sofre menos, né, com as pequenas coisas do dia a dia, mas você tem mais maturidade para enfrentar os desafios. Então, eu vejo que é uma das características que quando vou fazer um feedback, vou fazer uma avaliação sobre alguém do meu time, e eu olho e eu falo, caramba, essa pessoa aqui, ela se destaca por fazer isso, né? Porque ela consegue tomar decisões que são menos emocionais e mais processuais. Não impulsivas, né? Não tão impulsivas. Tem uma pessoa do meu time, uma líder também do meu time, ela nunca tá buscando as relações humanas ali nas reuniões. Ela sempre está buscando resolver processos e chegar chegar do outro lado, né? Ela quer resolver, né? Mas não importa com quem que ela está conversando, com quem que ela está discutindo ou debatendo. E aí essa semana eu até observei e falei, caramba, você tem muita inteligência emocional, porque você está aqui pelo processo, você está aqui pelo resultado, você está aqui pela entrega. Né? Você consegue distanciar. E é uma pessoa extremamente humana, né? Não é isso. É uma pessoa super humana, é uma pessoa que tem muita empatia, é uma pessoa muito querida pelo time, mas é uma pessoa que ela consegue distanciar isso e tem inteligência emocional para. Então, e é uma conquista, né? Total. E é uma pessoa que não faz terapia, viu? Que eu também, eu falo bastante. Eu faço, valorizo, acho importante. Mas acho que é algo que foi vivencial dela, né? E é uma pessoa que construiu isso. Então, eu vejo que é uma das características, a gente estava falando sobre características anteriormente, que consegue fazer com que as pessoas cheguem a patamares maiores e mais elevados. E serem mais felizes também, né? Com certeza. É um grande... Hoje em dia, assim, até fico bem feliz, né? O quanto as pessoas estão buscando e estão falando sobre esse assunto, né? Inteligência emocional, cuidar da saúde mental, do autodesenvolvimento, porque tá tudo ali, é uma tríade, né? Tá tudo junto para fazer com que a gente se torne um ser humano melhor. Então, lidar com isso e mostrar as fragilidades e buscar ajuda, sim, quando a gente fala desse equilíbrio, é muito importante. Então, assim, quando a gente fala da inteligência emocional, mas a gente também tem que estar com todos os outros pilares também ali alinhados, entendeu? Então, uma pessoa, quando ela busca essa inteligência, esse entendimento, ou então esse conhecimento sobre o que é inteligência emocional para ela, né? E a gente vê que as pessoas estão
está diminuindo esse preconceito, né, que tinha de que você buscar isso era algo que lhe mostrava como uma pessoa frágil, como uma pessoa fraca, entendeu? E hoje não. Hoje, em qualquer patamar da sua vida profissional ou pessoal, isso não é visto mais como algo que pode ser considerado uma pessoa fraca, uma pessoa com baixa autoestima, baixo É um autocuidado, né? É um autocuidado, é totalmente assim, faz parte do mundo corporativo e é uma das competências que a gente mais valoriza hoje no mundo corporativo. Porque pessoas que estão com esse equilíbrio sendo trabalhado dia a dia, elas vão sim entregar mais, elas vão sim saber lidar com os desafios, saber lidar com as pressões do dia a dia, porque o mundo corporativo ele não é fácil. Não é? Se você não tiver essa mentalidade de que você precisa estar o tempo todo se autodesenvolvendo, desenvolvendo essa inteligência emocional para lidar no dia a dia com as dificuldades, com as pessoas que são diferentes, com os nãos que você vai levar, com os nãos que você vai precisar dar e que isso não impacte na sua vida, né, como um todo. Isso são competências que a gente destaca, né, e que a gente vê que as pessoas que são assim, que se preocupam com isso, elas crescem mais rápido, elas vivem melhor. Né? Então, assim, porque são coisas que vão se complementando, né? E quando você não começa a blindar sua vida com relação às questões que o universo e o mundo vai lhe trazendo, quando você não tem, ou como a Tati falou, essa pessoa ela tem um equilíbrio emocional muito grande, mas ela não faz terapia. Você falou, não foi? Foi. Mas provavelmente ela tem alguma válvula de escape, ela tem alguma coisa que é terapêutico que não necessariamente é a terapia. Com certeza. Não é para que ela Eu acredito que possa... todo mundo tem com todo mundo tem um certeza. gatilho, com entendeu? certeza. Então todo mundo trabalha de alguma forma, até às vezes inconsciente, mas que a inteligência emocional dela está equilibrada porque de alguma forma ela está fazendo com que essas questões ela consiga botar no lugar dela que tem que estar sem afetar a pessoa, né, no seu íntimo, sem fazer com que aquilo faça com que ela vá para frente de uma forma mais fragilizada, de uma forma mais insegura. Então, a inteligência emocional é algo que todo mundo precisa hoje em dia. Todo mundo. Desde da criança até a pessoa idosa, desde o profissional, desde o autônomo, desde o servidor público. É algo que faz parte das relações humanas. De todas as esferas. Em todas. Então, assim, anotem isso. Já é algo muito vivo, já é algo muito latente nas pessoas, mas daqui a um tempo isso vai ser algo, questão obrigatória para todo mundo ter e de uma forma que todo mundo vai entender que precisa. Porque nós líderes, a gente vai começar a olhar para as pessoas para analisar esse tipo de competência. Isso. Tem algumas competências até que você comentou aí que a gente às vezes nem olhava. Alguns anos atrás isso nem era percebido, né? Total. Então as pessoas, elas separavam as pessoas e inteligência emocional não tem nada a ver a você não ser uma pessoa humana, Não. né? Não, ser uma pessoa menos afetiva ou algo assim, né? Tem a ver a sua postura diante de desafios, de conflitos De uma decisão difícil, Exato. de um não, como você vai fazer isso. É a entendeu? maneira como você reage, né? E isso é tão importante porque quando a gente fala das questões de saúde mental agora, a gente precisa também cuidar das nossas pessoas quando a gente está liderando. E olhe que quando você percebe que alguém à sua volta está com isso desequilibrado, isso já acende uma luz, um alerta, porque provavelmente lá na frente ou em pouco tempo a gente vai ver uma queda de produtividade, você vai ver essa pessoa desenvolvendo outras questões, entendeu? Então, a partir do momento que a gente também, quando a gente começa como líder a se preparar para conseguir enxergar esses gatilhos, esses comportamentos que faz com que demonstre que essa pessoa ou as pessoas estão com esse pilar um pouco desequilibrado, você também saber como agir, entendeu? A gente como líder também precisa estar preparado para saber lidar com essas situações e como é que a gente age para conseguir apoiar o outro. Isso me fez pensar aqui, Elaine, Tati e Thiago, sobre a seguinte questão, né?
Isso é uma visão quase que pessoal, assim. Antigamente, eu olhava, né, o papel do líder apenas como uma pessoa, né, tava ali para cobrar, estabelecer metas e cobrar e tal. E assim, falando sobre liderança e sobretudo liderança feminina, hoje, acho que somando aquelas características que a gente falou agora há pouco, eu acho que também tá aquele exercício que hoje o modelo também da liderança, né, estabelece também a questão do posicionamento de ouvir. Eu acho que, sobretudo, né, na questão da liderança feminina, há esse espaço. Eu consigo enxergar muito esse espaço, né, de vocês ouvirem, né, e olhar aquilo com carinho, com aquele detalhe assim, poxa, e ir lá, agir e encontrar uma solução para aquilo. Né, e não simplesmente ficar apenas na base do... É a escutativa, não é? Escutativa. É a escutativa. Olha aí, mais um tema aprendendo. Entendeu? Vou anotar aqui, eu acho que vou achar mais um lugarzinho aqui para anotar para ele. É a escutativa, de fato, isso a gente não pode negar, isso é sensível na mulher, né? Isso é sensível no feminino. É uma característica né? nossa, né? Big skill. A gente consegue fazer isso mais naturalmente, né? Ouvir e olhar para a pessoa, não é só ouvir, ou seja, você está falando, a pessoa está ouvindo, mas está escrevendo, não. É ativa mesmo, é ouvir e olhar, entendeu? Quando alguém se posiciona para você, querendo contar algo, querendo falar algo, você tem que se posicionar, porque a escuta ativa, ela é inclusive como você... o corpo fala, entendeu? Exato. Então, é como você olha, é como você escuta, é como você reage. Então, escutar ativamente não é só escutar. É escutar prestando atenção ali de forma ativa no que o outro está falando. E isso eu vejo que é uma característica feminina, mas que os homens também desenvolveram muito isso ao longo do tempo. Existem líderes que são assim, maravilhosos, entendeu? Que têm uma skill muito forte de escutativa, né? Eu tenho alguns que eu sigo, eu tenho alguns que são exemplo para mim, que eu tirei muitas coisas dele também para colocar em prática no dia a dia, né? São pessoas que vale muito a pena conhecer a história. Eu sou ligada muito também à história das pessoas para conseguir me conectar com elas, né? Mas é algo que eu aprendi e digo para vocês, tá? Eu aprendi, não era assim. Eu aprendi depois que eu entendi o meu papel. Eu aprendi que escutar é isso, é você olhar para a pessoa, né? E aí ela vai sentir que ali ela está num momento onde ela está sendo ouvida de verdade. Mas quando você ouve de qualquer forma, você não está ouvindo. Então, você não vai conseguir apoiar a pessoa de forma completa. Eu acho que até, assim, você escutar e a pessoa saber que é um ambiente seguro para que ela fale e Tocou no ponto, sim. Que seja um ambiente seguro para ela falar, né? E eu acho que a gente tem isso. Eu acho que tem muito do feminino nisso, tá? Da sensibilidade de ouvir, e vocês podem perceber que muitas vezes vocês vão se sentir muito mais à vontade para falar de uma questão muito pessoal, né? Com uma mulher. Porque eu entendo, e eu acho que isso é uma característica, sim, feminina, mas eu também acho que a questão da escuta é algo que pode ser também ensinado, tá? Então, não acho que é unicamente feminino. Treinado, né? Ensinado. Total. Então, você partir do ponto, né? Quando você chega para um liderado, você para para escutá-lo. E não é tentando completar o que a pessoa está falando, no sentido de, deixa eu ver o que é que a pessoa está pensando. Não, permitir que a pessoa, ela fale onde ela quer chegar. Para a partir daquilo ali você tomar algo. Às vezes você nem precisa dizer nada. Né? Era só um desabafo. Às vezes era só um desabafo. Naquele momento, né? Que às vezes às vezes era só para isso. Era só buscar esse ambiente seguro para poder fazer isso. Que a pessoa olha até para você e faz assim, eu só queria falar. Exatamente. Ou alguém para ouvir. Exatamente. E que não vai julgar. Porque, a gente muda de opinião. Né? Eu posso ter falado qualquer coisa aqui, que daqui a pouco você vai me falar alguma coisa. Por exemplo, eu já mudei a minha visão sobre empatia, ouvindo a Elaine falar. Porque ela falou algo que pra mim tem muito valor, né? De não é de se colocar no lugar do outro, mas de andar ao lado do outro. Isso já despertou algo diferente. Então, assim, permitir que as pessoas também mudem a opinião delas, né? Que elas vejam novas vertentes, elas tenham novos papéis. Então, assim, permitir que a pessoa faça isso é dar a ela o que ela precisa naquele momento. Então, o que ela precisa é a escuta. Então, eu vejo que
se um liderado ele te busca nesse sentido, já é de muito valor. Acho que Com você já está fazendo um certeza. papel muito positivo. Você já cumpriu a sua missão. E tem um ponto também, né, que a gente sempre fala, né? A gente fala sempre sobre o líder. Ele nunca erra, ele nunca... Nossa. Né? Tem O essa... líder erra. Ele nunca... Um monte. Né? Então, pra vocês, líderes, vocês já erraram? Todo Se dia. sim, como foi naquele momento, aquela reação? E também logo após o aprendizado. Pra vocês, assim, como é que foi esse contexto, né? Eu toco a bola pra Elaine aí. A gente erra todos os dias, a todo momento, né? Agora, o que a gente faz com o erro é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, errar para melhorar é o que eu mais faço, né? Então, assim, onde a gente constrói grandes coisas é na tentativa e erro, realmente, entendeu? E eu passo muito isso para minha equipe e para quem tá à minha volta. Eu falo de equipe porque hoje é quem eu gerencio, né? Mas eu Como líder não está sozinho, como líder, né? exatamente. Mas eu tenho pares, eu tenho meus superiores, eu tenho minha família, eu tenho um sobrinho, entendeu? Então, assim, o quanto eles podem errar na vida, o quanto é normal errar, entendeu? E que isso a gente constrói, a gente se fortalece muito mais. A questão é que muitas vezes as pessoas têm esse receio de que o erro vai gerar uma retaliação, ou vai gerar alguma punição, entendeu? Ou vai gerar... E aí, às vezes, quando isso acontece muito, e principalmente no âmbito corporativo, faz com que as pessoas se fechem, faz com que as pessoas comecem a ter medo de ousar, de inovar, de trazer novas coisas, porque se eu errar, eu posso ser chamada a atenção. Se eu errar, eu posso não estar na empresa mais amanhã. Então, e é disso que acaba não saindo grandes coisas quando a gente fala do todo. Então, assim, não tenho medo de errar, erro sempre, entendeu? Não tenho medo de ousar. Isso aí é uma característica minha que é para estar com medo, vai com medo mesmo. E se der errado, mas dali alguma coisa boa a gente vai tirar, alguma coisa positiva a gente vai tirar para a gente tentar novamente. É tentando que chega uma hora que surgem grandes coisas, grandes ideias, grandes inovações, grandes insights, entendeu? Que faz com que algo que você achava que não resolveria, pode resolver. Ou então algo que você está vivenciando hoje, que lá na frente você diz, poxa, lá atrás deu tudo errado, mas aqui, ó, tá dando muito certo, entendeu? Então, essa questão do erro, para mim, é normal e faz parte de qualquer aprendizado e desenvolvimento. Então, se deu errado, foi aprendizado. Foi aprendizado, sempre. Caraca, muito bom, muito bom. Eu tava pensando aqui justamente sobre essa questão, né, que você falou, Elaine. Tem um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, um francês, né? Ele fala justamente sobre o conceito de hipermodernidade. Pronto, agora saiu, né? E ele fala muito sobre esse contexto, às vezes, que, na verdade, na sociedade moderna, seja homem, mulher, estamos nos tornando muito intolerantes. Na verdade, nas falhas, nos erros. E essa aceleração, a busca do perfeccionismo, né? Então, errar, né? Tiagão, faz parte de um líder, também faz parte de um liderado. E o acerto também tá nesse quesito do aprendizado, né, Tiagão? A gente não permanecer no erro, que de fato é muito difícil, né? A gente busca essa correção, né, ao longo do tempo. Mas, assim, as falas de vocês, como eu falei, o meu bloquinho aqui já tá cheio de anotações. Não, aqui também. Eu acho que eu parei uma hora de episódio, eu acho que eu parei refletindo aqui, assim. Aí, você agora foi profundo. Profundo agora. Foi no deep. Mas, assim, também, né, lógico que quando a gente tem esse feeling rápido de pegar, tipo, errou, a gente ajusta a rota, a gente acelera também o processo muito mais na frente quando a gente tá com a equipe. Eu falo isso muito pra minha equipe também. Por exemplo, eu também erro. Então, eu vejo que eles erram também. Então, nessa forma que, tipo, errou, eu não vou chegar e fazer, você errou. Não vou fazer isso. Vem cá, vamos fazer nesse caminho aqui. Que eu acredito que vai dar muito melhor.
a gente vai acertar, vamos dizer isso. Eu acho que é aquilo, Thiago, de você falar assim, eu vou estar contigo Total. no erro e no acerto. Exatamente. Então, muitas vezes eu percebo, falta tempo às vezes pra gente falar com todo mundo, resolver tudo. E aí você fala assim, pode tomar essa decisão. Porque se você tomar uma decisão quando eu não estava aqui, né, não estava presente, e se essa decisão te pareceu a melhor naquele momento, eu vou te apoiar depois. Ah, deu errado? Tá, tudo certo. A gente vai tentar corrigir a rota o mais rápido possível. Sim. Mas é você se colocar ali como também... eu nunca acho que nem a vitória do time e nem qualquer derrota em pequenas tarefas é só deles ou só minha. Então, é de todo mundo, né? Sim. Todo mundo tá entregando aquilo junto, né? Com certeza. Claro que a gente vai enaltecer ali os ganhos, mas ninguém tá sozinho, ninguém tá fazendo nada sozinho. Então, nem os erros, né? Até quando... E muitas vezes a gente tá errando tentando acertar, né? É A aquilo. maioria das A maioria das vezes vezes você não tá ali, olha, eu acho que isso aqui, né? Vou fazer para errar mesmo, entendeu? Não. Então tem isso, sabe? É de você... A forma como você vai lidar com aquilo que aconteceu, né? E qual é o aprendizado que você vai tirar daquilo ali que aconteceu. E aí volta até aquela questão. O líder, ele precisa estar com a inteligência emocional dele, ok, para lidar com essas questões que aparecem todos os dias. Todos os dias. É desafio atrás de desafio, meu amigo. Todos os dias. Todos os a gente dias. já acorda, abre o celular, já tem aquele primeiro desafio, o cara vai, check. Foi. E assim a gente vai construindo. E uma coisa também legal, Léo, que é dentro dessa, né, desse erro. Tem erros, até assim, eu falo mais do audiovisual também. Tá. Aí eu vou trazer ainda nem falei sobre audiovisual hoje. Na verdade, o audiovisual não tem como a gente fugir disso, né? Exatamente. É isso que a gente Tá presente em tudo. Tá presente. Boa. É justamente isso, né, Tiagão? Às vezes a gente vai construir um conteúdo em vídeo e a gente erra. Assim, a gente erra uma palavra, erra algum gesto ali. É perfeccionismo, cara. Pode ser o perfeccionismo, porém, aquele erro fez com que o vídeo alavancasse mais, entendeu? É bem legal esse jogo. E isso também vem do aspecto muito humano, né? A gente na verdade, o modelo de conteúdo que a gente consome hoje, ele tem esse ar mais humano, né? Ele tem que sair do mecânico e buscar justamente, não somente a perfeição, porque não somos perfeitos, né? Não fomos criados numa linha de código, aquela coisa toda. E faz parte errar, né? Às vezes o errinho, na verdade, ele transfere uma verdade. Né? O erro também, ele transfere, ele transmite uma verdade. É humanidade, traz humanidade para as coisas. Traz humanidade, exato. Não fica mecânico, né? Algo mais orgânico e tal. Isso. Muito show. Então quer dizer que a gente pode falar ou resumir assim mais ou menos, que liderar é a arte de influenciar pessoas. Poderíamos ir por esse caminho? Também. Caraca. Acho E aí, que Tiago? também. Eu vou até anotar, peraí. Isso aqui vai virar um texto agora de publicação no meu stories do Instagram. Vai fazer depois. Gente, sobre essa questão que a gente falou bastante, né, sobre liderança feminina e tal. Para vocês, se vocês pudessem hoje, né, resumir o que é ser uma líder, em uma palavra ou em uma frase, o que é que vocês conseguem traduzir isso ou esclarecer para quem está nos assistindo, né? Qual o resumo do que é ser uma líder? Como é ser uma líder? Né? Pode ser até mesmo uma palavra de inspiração para também quem nos ouve. Profundo. Bem profundo, tá? 2 minutos aqui de 2 minutos, reflexão. vai, Enquanto isso, Eu dei aquela paradinha. o reclames do Leléu. Respirou, não é? De fato, assim, quando você olha o tamanho da sua responsabilidade, né? Então, liderar é você, de fato... Poxa. Esse é o Deep Brain. Esse é o Deep. Mas eu acho que é transformar a Brain. vida das pessoas. Porque a sua e a das pessoas. Eu acho que liderar tem a ver com transformação. E também acreditar no propósito das pessoas e também no nosso, né? Porque quando eu penso no meu papel enquanto líder, eu tenho certeza que eu consegui ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Mas, acima de tudo, eu acho que eu consegui me transformar. A líder que eu sou hoje não é a mesma que eu era, como eu disse, né, há 2 anos atrás, há 3 anos, há 4. Eu acho que eu sou uma líder melhor, mas porque eu abri caminhos
com a minha equipe, né? E a gente possibilitou em conjunto esse crescimento individual. Então, enquanto a gente está sendo profissional, a vida de todo mundo está acontecendo. A vida está acontecendo em volta. Tem alguém que está com um filho nascendo na equipe. Tem alguém que está comprando um sofá. Tem alguém que o filho vai fazer uma prova. Tem alguém que perdeu um ente querido. Enquanto você está vivendo o dia a dia, entregando as metas, os resultados, e ora, um vai entregar mais, outro vai entregar menos, a vida está se transformando. Então, eu acho que o papel de liderar é ajudar as pessoas a conquistarem os propósitos delas individuais, sabe? Porque a gente tá ali, e óbvio que eu não vou fugir disso, isso aqui não é... A gente não tá ali liderando para todo mundo se abraçar e ser uma grande família. Não, a gente tem um propósito. Nós trabalhamos em empresas que têm donos, que têm resultados a serem atingidos, que tem... Todo final de mês a gente tem que prestar conta sobre isso. Mas enquanto isso está acontecendo também, a vida de todo mundo está se transformando, as carreiras estão se transformando. Então eu acho que, para mim, liderar tem a ver com a transformação na vida das pessoas. E complementando o que a Tati falou, né? Além de transformar, né? Acho que liderar é algo intencional. Você tem que querer todos os dias, entendeu? Todos os dias você tem que querer estar naquele papel, entendeu? Porque, de fato, liderança é algo transformador, tem que ser intencional, mas é muito desafiador também, entendeu? E aí você tem que saber, de fato, que aquilo ali é o que te move e que naquela cadeira que você está é o que, de fato, vai fazer a diferença. É o que, de fato, vai fazer você acordar todos os dias e entender que o seu papel no mundo, né, o seu papel na sociedade é de melhorar a vida do outro, é de desenvolver o outro. Então, a liderança, ela como propósito, mas ela tem muita intencionalidade no seu papel. Porque você realmente tem que saber o que você está fazendo, para onde você está direcionando, para onde você está drivando, porque é algo de muita responsabilidade com o outro. Responsabilidade, compromisso. Sim. É isso. Tiagão, temos palavras do dia para hoje. Como é que é? Tem. Será que tem mais uma reflexão aí? Tem eu gosto muito de trazer essa parte de, assim, da forma que vocês pensam daqui a 10 anos, o legado que vocês vão deixar, de que forma vocês pensam, assim, do hoje para o amanhã. Lógico que amanhã a gente não sabe, mas a gente tá construindo, né? Então, assim, qual o legado que vocês querem construir, o que vocês pensam, né, para daqui a 10 anos, com tudo que vocês construíram e as pessoas que vêm, né, conquistando as cadeiras, evoluindo, e você olhar para trás e fazer, cara, valeu a pena. Então, assim, o que você deixa? Eu acho que, principalmente, né, e eu disse porque eu tô com uma inspiração aqui, e eu disse isso para ela, mas é inspirar outras pessoas e outras mulheres a serem líderes. E não terem medo de serem líderes mulheres. Por que eu tô falando isso? Eu já quis ser uma líder não tão feminina para talvez alcançar um lugar ou mais rápido ou me posicionar melhor, tá? Porque, obviamente, a gente vem de uma história onde temos mais líderes homens no mercado do que mulheres, né? Mas hoje eu quero inspirar mulheres a serem líderes femininas e usarem das características femininas para serem as melhores que elas puderem. Que elas entendam, né, os caminhos para fazerem isso, mas entendam que mais do que liderar e sentar numa cadeira, é usar do que somos para transformar a vida das pessoas. Então, hoje nós falamos aqui da sensibilidade. Usem a sensibilidade para entregar todos os resultados possíveis. É possível fazer isso. É possível. Você pode fazer isso com jeito, com graça, com tudo. Mas você pode chegar nesse lugar. Podem ter coragem de chegar nesse lugar. É possível, né? É possível que as mulheres... as mulheres hoje, elas deixam o ambiente corporativo, às vezes, para maternar. E elas têm medo de deixar o ambiente. Não tenham medo de deixar, né? Vocês conseguem deixar, e quero dizer isso, vocês conseguem deixar os ambientes preparados para que vocês voltem, estejam ali presentes,
né? Então, eu quero que daqui a 10 anos, que seja muito mais fácil e que não seja uma competição. Isso não é uma competição. Isso é só pessoas andando lado Muito a lado. massa. Boa. Então, que as pessoas consigam construir isso, sabe? Não é uma competição, não é... Porque eu quero continuar também inspirando os meus liderados homens, né? Que fazem um trabalho incrível também e que não tem nada a ver com competência. Todos são competentes, né? Mas que eles, obviamente, têm perfis diferentes e a gente tem que saber aproveitar o melhor deles, né? E melhor dos profissionais que trabalham com a gente. Então, eu espero que em 10 anos a gente já tenha um mundo um pouquinho mais diferente. Muito show, Elaine. Tati, de fato, agora, né? Ela completou tudo, né? Mas dando a minha contribuição como legado, né? Daqui a 10 anos eu quero olhar para trás e poder ter contribuído com tantas outras lideranças que têm um olhar mais humanizado realmente, entendeu? Que saia do modo automático, né? Onde a gente vive muito hoje no mundo corporativo e na correria e no mundo que a gente vem hoje, onde tudo é muito rápido, tudo é para ontem, tudo é muito chat GPT, né? Tudo é muito pronto, entendeu? E que a gente possa entender que a gente é ser humano por trás de qualquer coisa, né? A gente é um ser humano, continua sendo, e que eu possa, ao longo dessa minha trajetória, inspirar mais pessoas, ter mais líderes, né? Que possam ser líderes inspiradores também, que possam ser exemplo, que saibam que a conexão, ela precisa existir de pessoa para pessoa, e que eles possam, nesse caminhar, né? Como líder mulher, líder homem, né? A gente possa olhar o ser humano na sua essência, que a gente possa olhar com empatia, que a gente possa olhar de forma humanizada, que a gente possa olhar desenvolvendo, que a gente possa usar tudo que a gente tem de melhor para fazer com que o líder ele seja intencional de fato no seu papel, saiba a sua responsabilidade, saiba os seus entregáveis, mas jamais deixe de olhar o outro como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa que tem dores, que tem inseguranças, que precisa ser escutado, que pode dar o seu melhor e que a gente pode proporcionar isso dando abertura, dando autonomia, entendeu? Então, o papel de liderança ele é um papel onde a gente pode fazer grandes transformações no mundo corporativo, se a gente souber prepará-los para tal. Então, eu desmistifico muito essa questão do líder estar num pedestal. Ele é um colaborador, ele é um ser humano. Exatamente. E o outro lado também existe. Ele é limitado, ele também tem as dores deles, ele também tem os limites dele, ele também precisa se preparar o tempo todo, ele também precisa de um tempo para respirar. Todo mundo é igual. Então, que a gente possa entender, né, e que eu possa passar e transmitir essa mensagem para outros líderes, né, de que eles são como qualquer outra pessoa, que são limitados, que têm as inseguranças, que dão o seu melhor todo dia. E que a gente vai conseguir, sim, entendeu? Ter mais pessoas preparadas, ter mais líderes com vontade, que as mulheres, elas de fato, como a Tati falou, não tenham medo de querer liderar, né? Que elas têm sim, elas têm sim seu lugar de fala, elas têm sim oportunidade, né? Então, assim, que não deixem de acreditar que liderar de fato é algo desafiador, mas é algo maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo que queira experimentar o que é olhar para trás e ver uma outra pessoa sendo desenvolvida, uma outra pessoa que está ali sendo alguma coisa que você plantou na história de alguém, né? Entendeu? Então, tudo isso faz com que o que você faz hoje faça muito sentido. Então, para mim, daqui a 10 anos eu quero olhar para trás e deixar aí uma como é que se diz? Um monte de gente ou várias pessoas que passaram pela minha vida e que eu pude contribuir na liderança ou na não liderança, sendo homem ou sendo mulher, ajudando ele a ser um ser humano melhor, um cidadão melhor e um profissional melhor. Que a gente consiga, sabe, tocar a vida das pessoas, né? Aí já a minha missão já estará cumprida. Que massa, velho. Que massa, viu, Léo? Vou chorar. Não. Não chore. Não, mas foi um bate-papo muito, muito bacana. Me fez também abrir vários caminhos sobre liderança também. Lógico que é aquela coisa, a gente não nasce sabendo. Então, trazendo esse bate-papo também, com certeza me fez abrir vários caminhos para poder também, né, transmitir mensagens para minha equipe, né? Show de bola, Thiago.
E vamos para a palavra do dia, né? Sobre tudo o que aconteceu, do que a gente ouviu, do que a gente aprendeu também, né? A minha palavra hoje, Léo, é aprendizado. Aprendi bastante hoje por aqui. Total. Todos os dias, né? Todas as edições a gente tem aprendido bastante, a gente tem também disseminado conhecimento, né? Tentando, de fato, né, traduzir um pouco de tudo que é complexo, de tudo que... dessas informações que a gente escuta, ouve falar. Às vezes a gente tem a sensação, né, Tiago, que um cargo de liderança é algo distante, né? Algo que a gente não vê, não ouve, e a gente tá trazendo isso aqui para você que tá nos acompanhando. E para mim, Tiagão, a minha palavra do dia é de fato o que a gente falou muito aqui, né? Sobre a questão das características, né? Tá no discernimento, no ouvir, né? No falar, e acho que hoje isso ficou muito bem claro para nós. E vamos para os agradecimentos, né? Com certeza. Primeiramente, agradecer a Stop Sick. Para quem não conhece, né, Léo? Pra quem não conhece, aí tá... vai ouvir falar bastante ainda, né, Tiago? Vai ouvir bastante. E eu não vou nem dar um spoiler agora, né, Léo? Porque a gente ainda tá, né? Segredo. E tem as cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Né? O desenho tá bonito, a coisa tá ficando legal. A gente falou sobre inspiração também, né? Agora faltou só uma palavrinha, inspiração. Acho que a palavra do dia, a palavra que de fato carimbou este episódio. E vamos agradecer também a participação de Gerlane, Cristina Neri. Especial, hein? Olha aí, hoje, participação do nosso público, né? Presente. Exatamente. A participação também dela. De Mari. Qual é a posição agora? Mas tá avançando, todo episódio nossa ela diretora. avança. Começou com nossa social media, agora é nossa diretora. Nossa líder, já puxou nossa orelha e tal. Nossa líder. Olha aí, mais uma liderança. Olha aí. Feminina, exato. Ela tá botando eles meninos nas regras. Caraca, muito bom, muito bom. E também vamos agradecer, né, Tiagão, a participação das meninas. Exatamente. Nossas convidadas. Agradeço bastante a Tati e a Elaine por esse bate-papo, aprendizado 100%, gostei muito, tá, Léo? Aprendi bastante, novamente. E é isso, né, Tiagão? Total. E esta foi a edição do Deep Braincast, edição número 4, falando sobre liderança feminina. Então, até a próxima. Show! Então roda a vinheta aí, ó. Oi.